Então, quem procura em 2025 dinheiro, amor, pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo, tá? Tudo com muita cautela, porque como eu falei no início, tem a questão da intensidade. É um ano muito rápido, né? 2025 vai ser um ano muito rápido. Pai Xangô, dono da justiça, dono do raio. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio número 74. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela que é a Grazi de Chapanã, cartomante, vidente, numeróloga, mentora espiritual. Ela que é natural de Caxias do Sul, realiza consultas espirituais, né? E ela já faz esse trabalho há mais de 15 anos. Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Um prazer te conhecer, Andriele, e você também, Marcelo, tá? Bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Pessoal, hoje o assunto vai ser muito interessante. Ela veio para trazer previsões para 2025. Previsões, exato. É isso. Olha aí, o pessoal está curioso já para saber o que vai acontecer, o que nos espera em 2025. É muito comum, né? É muito comum, Andriele, é muito comum, Marcelo. Nesse período, eu vou colocar assim, do ano, né? Entre dezembro e janeiro, aumentar bastante a curiosidade das pessoas, né? Até porque esse ano de 2024, eu posso falar de uma forma geral, né? Por experiência de diversas pessoas que eu faço consultas, que eu tenho entendimentos que não foi um ano muito bom, principalmente no que se refere a negócio, principalmente ao que se refere a dinheiro, né? Então, acredito que as pessoas estão muito ansiosas. Mais uma ansiedade boa, positiva, né? Mas o bom é que 2025 vai trazer isso, né? 2025 é um ano muito bom, principalmente para negócio, né? O ano de 2025, ele é regido por Oiá e Xangô, ou seja, Pai Xangô, dono do raio, Mãe Iansã, dona do vento. Então, a gente já sabe que será um ano bem intenso, né? Um ano muito intenso, né? De forma geral, em diversas áreas, vamos colocar assim, mas há uma melhora bem grande, né, na questão financeira, na questão dinheiro, negócio, né? Mãe Iansã traz o vento, traz a prosperidade, traz o dinheiro, principalmente nos primeiros meses do ano, né? Então, para quem tem um negócio próprio, para quem pensa em vir ter um negócio próprio, é um ano maravilhoso, né? Principalmente agora no início do ano. É um ano, de forma geral, muito intenso em todos os sentidos relacionados a trabalho, à saúde. Justiça, né? Justiça, ano do Pai Xangô, dono da justiça, né? Então é um ano onde muitas verdades vão vir à tona, né? Muitas verdades ligadas à política, enfim, mentiras escondidas, vamos colocar assim, elas acabam vindo à tona agora no ano de 2025. Lembrando que essa é uma previsão geral, né? Sim. De alguns temas, de alguns acontecimentos. Exatamente. Grazi, eu te apresentei, não falei todo o teu currículo, então gostaríamos que você se apresentasse para nós. Tá bom, André. Então, eu sou mentor espiritual, né? Por que mentor espiritual? Porque, além do meu trabalho, eu faço um acompanhamento com os meus clientes. Geralmente, o cliente que me procura uma vez, eu nem gosto de usar essa palavra cliente, né? Eu acabo usando paciente, até porque Sim. eu também sou estudante de psicologia. E aí, os pacientes que me procuram, geralmente eles voltam. Então, eles fazem um acompanhamento, né? Então, a gente chama esse acompanhamento de mentoria, uma mentoria espiritual, né? Porque o que seria de nós sem o acreditar, sem esse nosso lado espiritual que é necessário, né? Exatamente. A gente precisa, independente de religiões, de casas, vamos colocar assim, a gente precisa crer, acreditar em alguém além. Com certeza. Então, eu tenho a mentoria espiritual, né? Que é o acompanhamento. Eu também jogo cartas, jogo búzios, tenho mais ou menos 14 anos, atendo toda a cidade de Caxias, enfim, toda a região. Tenho alguns clientes em outros estados também, né?
E eu acho que é isso. Grazi, como é que tu te descobriu na mediunidade, assim? Como é que a pessoa sabe que tem essa sensibilidade? Então, o que que acontece, né, pessoal? Até vindo para a entrevista, eu lembrei de uma situação bem interessante, né? Eu lembro que eu tinha mais ou menos 10 anos e eu tive um sonho, e esse sonho foi muito estranho, né? Ok, então eu tenho hoje 33 anos de idade, né? Então fazem exatamente 23. Eu lembro que eu tive um sonho, né? E nesse sonho eu lembro que acontecia um acontecimento trágico, né? Com um vizinho meu, eu tinha 10 anos, era uma criança, e eu acordei. E quando eu acordei, eu percebi que ainda era madrugada, que ainda não havia clareado o dia. Enfim, quando eu acordei, né? Eu lembro que a minha tia me deu a notícia que realmente havia acontecido aquilo, né? Exatamente o que eu sonhei. Ou seja, eu não tive nem tempo de comentar, né? Nossa, olha. Exato. Aí depois, com o passar do tempo, eu conheci a religião, eu fui desenvolvendo, né, aos poucos, e eu acho que é um dom, né, eu acho que até hoje eu consigo ter esses sonhos. Confesso que eu não gosto, que é muito ruim, né, porque é algo que é repetitivo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 sonhos, então, diferente de antes que eu não comentava, hoje eu comento, né, porque eu acho que quando acontece eu posso dizer, realmente eu falei, realmente eu estava certa, né. Claro. Bom, Além, claro, de outras coisas, alguns outros sinais, mas isso é algo que me marca e que eu lembro até hoje, né? sim, então sempre foi por sonhos. A maioria das vezes. Claro, tem o oráculo, né? O oráculo, quando o cliente procura, então, através do oráculo, tu consegue fazer várias descobertas em todas as áreas, saúde, trabalho, amor, mas por sonho. Inclusive, eu confesso que eu não gosto do sonho por esse motivo, porque geralmente não é bom. Bom, e como que a gente sabe que nossa sociedade, eles têm um certo preconceito com essa religião. O que você acha sobre isso? O que acontece? Eu costumo falar, né, que independente do preconceito, eu acho que religião é religião, a gente tem que respeitar, tem que haver respeito acima de tudo, né? Tanto da minha parte, que sou de religião afro-umbandista, como de outras partes, né? Não estou aqui para defender a minha religião, mas eu consigo deixar bem claro alguns pontos muito positivos, né? Que é a questão do acolhimento, do não ter preconceito, da receptividade, tá? Então, eu acho que é muito, muito interessante. Não é uma religião muito linda, como todas as outras, né? Mas acho que o preconceito existe sim, mas enfim, preconceito sempre existiu, ainda infelizmente continua existindo, né? Não só nessa religião, mas também em outras religiões, né? A pessoa aprende, depois que tu viu que tu tinha esse dom, tu começaste a estudar essa área. A pessoa aprende a ler cartas, búzio, tarô, como é que funciona? Na verdade, é uma pergunta muito interessante e muito engraçada, né? Porque o que acontece? Eu até vou usar um exemplo aqui, né? Eu tenho um moço que eu faço atendimento, é muito engraçado, porque eu realizo a consulta espiritual dele, eu consigo enxergar tal situação, mas eu não consigo falar. Claro, já aconteceu com outros, mas ele em específico acontece muito. É a primeira vez que eu tô falando, nunca comentei, inclusive com ele, né? Então, o que acontece? Eu começo o jogo, ele joga o jogo de cartas, e quando eu vou fazer a leitura, eu enxergo uma coisa. Eu não consigo falar daquela coisa. Muito pelo contrário, me some, foge, ou ele conversa. Nisso eu volto para a consulta, pergunto novamente, e aí eu vejo, mas eu não lembro. Eu não consigo falar. E às vezes, aconteceu muitas vezes, né, com ele, que eu estou usando de exemplo aqui, de eu falar algo que não era o que eu gostaria de falar, ou que 1 minuto depois eu não lembrava o que eu falei, né? Então, isso é totalmente ligado à questão espiritual, né? Claro, hoje eu tenho 15 anos de espiritualidade, então minha espiritualidade está bem avançada, está bem aflorada, mas é muito claro, né? Eu consigo entender perfeitamente. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Esse ano foi um ano muito trágico, né? Bem complicado, Bem vou falar complicado. assim. A gente vê que a gente nota que tem muitas energias pesadas, ainda mais Exato, agora no bastante. final do ano. Exato. E quem estava regendo este ano? Então, André, ali 2024, tá, foi o ano do Pai Bará. Quem é o Pai Bará? Pai Bará é o dono do caminho. Quando eu falo em caminho, caminho esse amoroso, caminho afetivo, né, que seria a mesma coisa, e caminho financeiro. Então, de uma forma geral, a gente sabia que seria o melhor ano ou o pior ano, né?
Infelizmente, eu até não gostaria de falar isso aqui, mas por experiência própria, por ouvir nos meus atendimentos, eu acredito que sim, que foi o pior ano, né? Principalmente para a questão financeira. Eu tenho bastante em Caxias do Sul, principalmente clientes, donos de empresas, clientes que têm lojas, enfim, e eu posso afirmar, né, que foi um ano muito delicado, muito complicado nessa questão financeira, né? Diferente, graças a Deus e aos orixás, do ano de 2025, né? Olha, uma previsão boa, então. Todo mundo vai melhorar financeiro. Então, quem procura em 2025 dinheiro, amor, pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo, tá? Tudo com muita cautela, porque, como eu falei no início, tem a questão da intensidade. É um ano muito rápido, né? 2025 vai ser um ano muito rápido. Pai Xangô, dono da justiça, dono do raio. Então, acredito que os 6 primeiros meses seja o ano mais quente, né? Da última década, vamos colocar assim. No segundo semestre, eu vejo muita mudança climática, né? Porque amanhã você traz o tempestade, vento. Isso, eu imaginei. Isso, então, muita mudança climática, o que é muito bom, o que não é muito bom, né? Para quem trabalha com agronomia, para quem trabalha com lavoura, né? Então, se puder, claro, ter um certo cuidado, acredito que seria muito bom. Porque não é um ano muito favorável para a agronomia, né? Não sei se vocês percebem, agora finalzinho de 2025, então o Pai Bará começa a entregar o ano, a gente meio que assume um pouco das características do Pai Xangô, né, e da Mãe Onyá, então já começa a ver essa mudança, esse clima mais gostoso, né, e tem tudo, se Deus e os orixás quiserem, sim, para ser o melhor ano financeiro e amoroso, né. Olha, muito bom. E quanto às mudanças aí da questão da justiça, tu acha que é na política que vai haver algumas coisas nesse sentido? Então, Marcelo, quando eu falo em mudanças é de forma geral, mas principalmente na política, tá? Na política porque envolve situações de injustiças, aí o Pai Xangô, dono da justiça, né? Então, muita coisa que está por debaixo do tapete, muita mentira, muita coisa que está encoberta será desvendado, né? Agora no ano de 2025, logo nos primeiros 6 meses do ano, né? Ou seja, uma reviravolta bem grande, né? Os teus clientes, pacientes, né? Quais os tipos de... o que eles mais querem saber? É a questão amorosa? Qual que é a maior necessidade das pessoas de... eu quero saber como vai ser meu futuro? Marcelo, eu vou te falar que, assim, por experiência, e qualquer pai de santo, qualquer cartomante te falaria a mesma coisa, né? A grande procura são por questões afetivas, questões amorosas. Eu vou colocar aqui assim 80%, né? E os outros 20% se resumem em dinheiro, trabalho, saúde. A pessoa não pensa em dinheiro. Emocional. Mas, André, isso que é engraçado, né? Que, inclusive, nesses 14 anos, onde eu atendo, quase 15 anos, que eu trabalho, me surpreendeu muito. Porque nesse ano de 2024, claro, o ano do Pai Bará, a gente sabia que seria um ano difícil, né? Houve essa mudança. As pessoas me procuravam, em primeiro lugar, para o dinheiro e, segundo, para o amor, né? Então, confesso que até metade do semestre eu pensei que fosse mudar, ou que daqui a pouco eu poderia estar coincidindo de atender pessoas que procuravam resoluções em questões financeiras, mas não, né? Eu posso falar que, de um geral, foi muito ruim, né, para o dinheiro. Exatamente. Então, por esse motivo, as pessoas me procuravam mais por questões financeiras do que amorosas, o que para mim foi muito surpreendente, né? Porque teve toda essa questão das enchentes, né? Inclusive os empresários perderam as suas empresas, os funcionários perderam os seus trabalhos. Prejudicou muito a economia, muito. Eu posso afirmar porque em Caxias, principalmente, como eu falei, eu tenho alguns clientes comerciantes, donos de loja, donos de empresa e... foi um ano muito complicado, muito difícil para eles, né? De uma forma bem geral mesmo. E como é que funciona, assim, digamos assim, é através dos sonhos que tu consegue enxergar as coisas, mas tu consegue enxergar espíritos também? Tu fala com entidades? Como é que funciona? Então, o que é muito interessante, né, Marcelo? Eu gostei muito da pergunta também, né? Porque, às vezes, o que... para as pessoas são espíritos, para outras não são, entendeu? Então, tipo, para mim é muito comum, muito normal me deparar com algumas situações. São 15 anos
que eu estudo a religião, são 15 anos que eu convivo em casa religiosa, né? Já tive casa religiosa junto com amigos, hoje eu não tenho mais. Então, para mim é tudo muito comum, é muito normal. Então, é como se tu tivesse você uma mentoria, um conhecimento de forma geral da tua vida. Então, certas coisas acabam não te assustando, né? Mas é normal, acontece. É normal, é super normal. Acontece, eu vou dizer que acontece em sinais, né? Tem a questão do sonho, que como eu falei, particularmente não gosto, porque o meu orixá, o Chapanã, ele é o dono da morte, né? Da morte e da vida. Inclusive, acho que é bem interessante colocar aqui, o pai Chapanã, ele regeu o ano de 2020, né? Foi a última vez que ele regeu. Final de 2029, a gente teve o quê? A pandemia, 19, né? sim. Chamava Covid-19, porque foi no final de 2019. Mas, enfim, ela foi no período de 2020 até, eu acho que 2021. Isso aí. Se eu me recordo. E aí, o ano era de quem? Do pai Chapanã. O orixá da transformação, o orixá da morte, da vida, né? Então, eu acho que foi surpreendente para mim, para vidente, pai de santos, toda aquela questão da pandemia, porque a gente saberia que haveria bastante morte, haveria um número bem grande de mortes, mas ninguém imaginou que fosse tomar uma proporção daquele tamanho, né? Sim. Então, quando eu falo do ano, né, são esses sinais que para mim são muito claros, né? Na minha religião, na minha espiritualidade, enfim, na minha vida, né? Não posso acreditar que 2020 foi apenas uma coincidência, a questão da pandemia, né? Não foi. Não tem como ser. Justamente com 12 orixás para reger o ano, né? Que a minha nação ela cultua 12 orixás, justo no ano em que o orixá da vida, da morte, da transformação rege todo esse acontecimento. Então, infelizmente, não tem como ignorar esse fato, né? Com certeza. Bom, qual que é a diferença, né, de quem faz previsão e de quem é sensitivo? Então, o que acontece, Andriele? Previsões, eu acho que as previsões, elas também estão dentro da sensibilidade, né? Previsões, por exemplo, tu faz uma previsões através... Tu realiza a previsão através do oráculo, né? O que é o oráculo? O jogo de cartas, o jogo de búzios, o jogo de tarô. Porque como a gente comentou, sim, eu tenho a questão do sonho, mas isso é uma vez na semana, é uma vez no mês. Então, eu tenho um número grande de pessoas e muitas pessoas eu não conheço. Então, sou obrigado a abrir o jogo de cartas, o jogo de búzios, né? E realizar através a previsão, né? E a sensibilidade, eu acredito que, para quem é médium, quando eu digo médium, religioso de uma forma geral, eu acho que ela está muito inclusa, né? Como eu comentei antes, a questão daquele cliente, onde eu vejo uma coisa e eu não consigo falar o que eu vejo, né? Aí eu já me peguei em situações que eu havia falado para ele, e eu disse, tá, mas não era isso. Volto para o oráculo, e aí eu olho e esqueço acabo me perdendo, enfim, De não repente consigo... é para não ficar na tua memória. Exato, mas isso com o passar do tempo, né, lá no início, quando tu começa assim, tu confia muito no jogo de cartas, no jogo de búzios, não que você não confie com o passar do tempo, né, mas tu acaba conhecendo esse outro lado mais sensível, né, tem clientes, claro, o cliente me procura, tá realizando um jogo de consulta, de búzios, a resposta, eu vou dizer assim, ela vem na intuição, né. Então eu vejo uma coisa e acabo falando outra, né? Mas eu já, pelos esses 14 anos de experiência, eu já sei que é super normal, que é super tranquilo, né? E que é aquilo que realmente o espiritual tem para passar para essa pessoa. E será que a gente já nasce com esse chamado? Eu acredito que sim, André, acredito que sim, tá? Porque, como eu falei ali da questão dos sonhos, eu sou a única pessoa da minha família de religião afro-umbandista, né? Tanto que no início foi um pouco difícil para minha família, quando eu tinha ainda só 18 anos, aceitar. Então eu tenho certeza que sim, né? Como eu também conheci nesse período pessoas em que só elas eram de religião, só elas trabalhavam... Obrigado, André. Só elas trabalhavam com vidências, né? E a família nunca quis saber, nunca teve curiosidade, não gostava, tinha preconceito, né? Até acho que essa religião, ela acaba acolhendo muito, como eu falei anteriormente, né? E tu acaba criando um vínculo muito grande, um vínculo muito forte, né? Eu sou filha de Chapanã, então eu sou uma pessoa mais reservada, eu gosto do meu sossego, eu gosto de estar com outras pessoas, mas eu gosto de me recolher depois, né?
Mas, enfim, cada orixá predomina uma cabeça, uma pessoa, e através daí surgem as características, né, das pessoas. É verdade. Bom, eu tenho uma pergunta bem interessante que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo vão gostar. Bom, a gente sabe que falo muito macumba. Primeiro que macumba não é nem uma religião, macumba é um instrumento, né? Exato. Qual a diferença da Umbanda e da Quimbanda e do Candomblé? Você vê que tem outros, né? Na verdade, o que acontece? A religião, ela é uma só. A religião, ela é afro-umbandista, então a gente sabe que ela é derivada da África, né? E quando os africanos chegaram no Brasil, eles não podiam cultuar suas religiões pelo preconceito, porque eles eram negros, porque tem toda a história ali da escravidão. Então eles iam na igreja católica e cultuavam os orixás, disfarçando de outros santos. Então por isso que tem essa questão Nossa Senhora da Aparecida, Mãe Oxum, enfim, Pai Bará, Pai Ogum, desculpa, me perdi, gente. Pai Ogum, tá? Que seria São Jorge. Então, por isso, de toda essa questão... O Senhor dos Navegantes, Iemanjá. Exato, exatamente, né? Grazi, e tu falou que às vezes tu tem um bloqueio ou que tu fala alguma coisa e esquece. Tu incorpora na hora que tu tá fazendo uma previsão, lendo as cartas, como é que tu acha que funciona? O que acontece, tá? Como eu falei, tem a questão, sim, que eu acho que eu fui escolhida, né? Acho que, como na nação a gente fala, né, que seria o jogo de búzios, eu acho que eu fui escolhida pelo orixá, porque, como eu disse, todos nós somos nascidos de um orixá, então acredito que sim, que o Pai Xapanã me escolheu para fazer a diferença, né? Todo dia na vida de pessoas... mas enfim... Você é da nação. Eu sou de nação, isso, de nação Cabinda, né? Então, dentro da religião a gente tem a hierarquia, a gente tem um processo, né? A gente está falando de um lado mais fundamentado, que acontece para quem está desenvolvendo, para quem está praticando, né? E aí tem o chamado desenvolvimento, né? Que é até um fato bem interessante, que eu incorporei, né? Eu fui desenvolver, eu participei de uma sessão de desenvolvimento com o Pai de Santo pela primeira vez no dia 2 de novembro, né? Que é exatamente no dia de finados, né? Foi uma sensação... Hoje eu falo para vocês como uma pessoa leiga, ainda lá no início, quando eu estava começando, né? Mesmo hoje eu sabendo que eu tenho uma história, uma trajetória, e aquilo para mim... era difícil até de acreditar, né? A sensação que eu senti quando a entidade encostou, quando eu incorporei, né? Porque era uma coisa que eu nunca tinha sentido. Mas, ao mesmo tempo, quem é da religião, aquilo acaba sendo gostoso, né? Aquilo acaba sendo bom e para ti é normal, faz parte. E aí, principalmente no início, no primeiro ano, tu quer mais e tu quer mais, né? Então, tem toda essa preparação, né? Antes da incorporação, que é bem longa, né? Hoje eu tenho um Exu. Todos nós temos um Exu, uma pombagira e mais um Exu e uma pombagira, que seria um segredo, né? Mas, enfim, exato. Mas, enfim, quem não vai ao terreiro, quem não participa de uma casa, não vai desenvolver, ele não vai se manifestar. Mas eu conheço casos de pessoas que não são lavadas, né? Lavadas, então, trazendo para a realidade das outras religiões batizadas, que nunca frequentaram, por exemplo, um terreiro, e que a entidade encostou, que a entidade chegou firme, bem desenvolvida, bem evoluída. É normal também, né? É normal, mas eu acho que o lugar propício, correto, seria o terreiro, né? Sim, é verdade. Bom, algumas pessoas não sabem quem essas pessoas, quem eles são, né? Mas quem tu comentou agora seria os eguns, no caso, ou não? O que acontece, Andriele? Eguns, tá? Dentro da nossa religião, seriam pessoas que já partiram, né? Porque a nossa religião, ela trabalha o antepassado, né? Os antepassados. Então, pessoas que morreram, que não encontraram a luz, que não encontraram o caminho, acabam virando eguns, né? O que é o egum? O egum é o espírito sem luz, né? Tem algum egum aqui? Certamente, tá? Porque eu costumo dizer, e como eu digo, gente, é até muito engraçado porque... quando eu falo, não é algo que eu escutei ou eu ouvi, não é algo que tu sente, né? Que tu tem a experiência própria, isso é maravilhoso, né? Por exemplo, uma porta não bate por acaso, né? Alguém empurrou ela, entendeu? E a gente é cercado, enfim, de eguns
de espíritos sem luz, que não encontraram evolução, que procuram uma melhoria espiritual, né? Não são espíritos bons e ficam nos rodando o tempo todo. O que a gente faz para se proteger? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Desde segurança, limpeza, tá? Mesmo se protegendo, André, eles vão estar ali. A diferença é que a proteção vai evitar, tá? Por exemplo, se tu pegou uma estrada, furou um pneu, daqui a pouco houve um acidente, tá? Tu pode realizar um jogo de búzios, um jogo de cartas e ver que nada mais foi do que o Egum, entendeu? Então, onde se encontra mais Egum, tá? Em lugares como bares, vamos colocar assim, né? Ambientes que frequentam muita gente, né? Ambientes Muita bebida, que tem muita bebida, que tem drogas. muito álcool, droga, prostituição, né? Porque tudo aquele é alimento pro Egum, né? O Egum, ele tá ali, o Egum não controla a luz, não controla a evolução, ele fica ao lugar que tem as coisas erradas, esperando qualquer situação ruim, né? Pra se apoderar, pra se apropriar daquela situação. Um dado momento eu escutei que, por exemplo, quando se é feito um trabalho para alguma entidade da Quimbanda, para um Exu, uma Pombagira, quem faz é o Egum, se for algo pro mal ou não. O que acontece? Essa questão do mal e do ruim, acho que é bem interessante a gente colocar, né? Porque, às vezes, o que é mal para você não é mal para o Marcelo, entendeu? Vamos usar um exemplo. Eu até vou usar vocês como exemplo. Vocês são um casal, aí daqui a pouco André ele acha que no relacionamento o Marcelo não é tão recíproco, daqui a pouco tu pode fazer um trabalho, tá? Que é uma coisa muito comum, que as clientes costumam chegar, eu digo que elas já chegam com a receita, né? Eu gostaria de fazer uma amarração amorosa. Não é assim, precisa realizar uma consulta. Por quê? Porque às vezes tu acha que uma coisa é outra, às vezes tu acha que é uma situação mais delicada e algo muito simples, né? E aí, André, quando tu faz um trabalho, tá? Tu vai interferir com o destino do Marcelo, tá? No nosso exemplo. Por quê? Porque a partir do momento que tu mexe com o espiritual, ele tá, nesse exemplo, mais distante de você, ele vai aproximar. Então tem toda essa questão. Pode ser bom para você e pode não ser bom para ele, entendeu? Claro. Então eu acho que o bem e o mal, eu gosto de usar muito isso como exemplo, né? Interessante. Ainda na linha da pergunta do Andriele, de como se proteger, tem como ter o corpo fechado, digamos assim, ainda não ser afetado pelo lado do mal? É muito interessante mesmo essa pergunta também, Marcelo, porque assim, eu tenho clientes, tá? Eu vou dar um exemplo, eu morei em Santa Catarina, eu tinha cliente, tá? A minha religião não é uma religião que julga, não é uma religião que aponta, e que ele trabalhava com coisas erradas. E a gente fez trabalho, né, para fechar o corpo. Então, o que eu digo? Todo e qualquer trabalho, ele pode ser muito rápido, como ele pode demorar. Então, é necessário que fazer um acompanhamento, né? Realizou o trabalho, após um dia joga, ver se ele já está agindo, depois de um certo período, ver se ele ainda age, né? Porque daqui a pouco tu fechou teu corpo por alguma situação, né? Vamos falar assim, até por um trabalho mais arriscado, de policial, de segurança, algo do tipo. Se o trabalho perde o resultado, tu vai ficar vulnerável, vai ficar exposto, entendeu? Mas existem sim trabalhos que podem fechar o corpo, né? E eu imagino que daí tem o lado bom e o lado mal, né? Como tudo, né? Tem, né, Marcelo? Mas como a tua pergunta ali que tu me fez, fechar o corpo, sim, para essa questão de Egum, tá? Que para mim acaba sendo normal, como eu falei, porque desde o início da religião a gente lida com o Egum, a gente conhece o Egum, mas para as outras pessoas é um pouco assustador. Mas eu vou te falar que, assim, tu pode, sim, fazer uma simples segurança, né, e resolver essa questão do Egum. O que é mais delicado é essa questão que tu me comentou, né, de fechar corpo, que é um trabalho que é realizado para quem tem um trabalho mais arriscado, tá? Interessante. Bom, a gente sabe que existem muitas pessoas que têm mediunidade, mas elas não vão para casas de religiões, elas não procuram nada. E aí vivem com dores de cabeça ou alguma coisa. Isso é influenciado por eles não irem nas casas de religiões? O que acontece, André? Como eu falei, eu acho que a gente é predestinado, desde que a gente está no ventre da nossa mãe, né? André, ele nasceu para ser isso, para
para fazer aquilo. Isso é muito concreto, como um são dois a resposta, né? O que que acontece? É o mesmo que você fugir do teu destino, né? Então, vai trancar tua vida financeira, vai trancar tua vida amorosa, né? Porque o espiritual, ele tem um projeto, ele tem um plano, né? No início, eu confesso que é difícil. Hoje eu tenho 33 anos, é difícil tu aceitar. Tu diz, mas eu vou viver para atender as pessoas, eu vou acordar para ouvir problemas alheios. Mas quando tu entende, quando tu sabe que aquele teu propósito é gostoso, é prazeroso, né? Hoje, eu demorei também, né, a entender, mas hoje é o que eu amo e eu confesso que eu não viveria mais sem, né? Qual que é a diferença do centro espírita, por exemplo, para Umbanda? O centro espírito, né? Até é uma religião que eu acho muito linda, muito bonita, me desperta bastante curiosidade, né? Porque eu acho que o espiritismo, ele pega um pouco de cada. O espiritismo, ele não foca só numa regra, numa doutrina, tu não pode ir em tal lugar, tu não pode frequentar. Então, o centro espírito é um lugar onde ele pega um pouco de cada religião, né? E aí ele forma a religião. O que é muito legal, porque não tem preconceito, não tem discriminação, tu tem livre-arbítrio, né? E eu acho que isso é muito lindo. É uma filosofia de vida. Tem uma frase que tu usa também, até vou colar aqui, que o que determina nosso destino são nossas escolhas. É exato, tá, Marcelo? Por que eu sempre digo isso? Porque, como eu falei no início, tá? Por mais que a gente venha predestinado a alguma situação, né? A tua pergunta eu posso te afirmar até com muito êxito. Eu acho que quando a gente acorda de manhã, a gente opta se tu vai acordar mais cedo, se tu vai ficar na cama. Enfim, eu acho que tudo tá muito nas nossas mãos, né? Então, o difícil é as pessoas entenderem que o espiritual não é diferente. Até eu vou usar um exemplo, né, também, que é muito comum, quando uma pessoa me procura para realizar um trabalho amoroso, né? Que para mim é o que é mais comum, mas é o que é mais difícil. Porque eu sempre digo, 50% é trabalho e 50% vai ser tua fé. Já realizei trabalhos onde eu terminei o trabalho, a cliente chegou em casa e ela já tinha a resposta, né? Mas também já encontrei nessa caminhada clientes, né? Pessoas que tinham uma orientação espiritual do que elas deveriam fazer e elas não seguiram. Ou seja, quando tu não segue, tu não faz a coisa correta, tu não vai ter um bom resultado, né? Então, eu acredito que é isso. E será que é verdade, por exemplo, se a gente faz algo de errado, a gente vai pagar aqui? Com certeza. A lei do retorno, né? Eu acho que é muito pessoal, como eu digo, a espiritualidade ela é muito particular. Vai da Andriele desenvolver, vai do Marcelo desenvolver e conhecer. Eu sou uma pessoa, te respondo por mim, né? Que se eu fizer alguma coisa errada, Andriele, amanhã eu já sou cobrada. Ou hoje ainda, né? Então, isso é a coisa mais certa, né? Então as pessoas têm que ter cuidado, né? Bastante cuidado. Tudo que a gente faz, a gente paga. Então, Exato. É melhor a gente fazer o bem. Tanto que eu tenho situações de trabalhos que eu realizo, né? Não vou falar que são trabalhos maus, como eu falei antes, mas que na hora de realizar um trabalho, por exemplo, onde se coloca os nomes de quem está realizando, eu não coloco o meu nome, né? Porque quando tu realiza um trabalho, tu vai interferir no destino da pessoa. Ou seja, automaticamente você será cobrado, né? É muito fundamento, é muita coisa que quem procura uma consulta não se informa, ou às vezes não é nem tão interessante, né? Mas, enfim, são situações que são verídicas, né? Exatamente. E quando alguém... Queria saber se funciona. Essas coisas assim, tipo, traga o amor da sua vida em tantos dias. Porque é muito comum, né? Isso funciona, as pessoas pedem, e se pedem... afeta a outra pessoa, o livre-arbítrio da outra pessoa? Como é que isso... O que acontece, Marcelo? Como eu falei, 80%, né? Eu acho que essa questão traga o seu amor, que a gente vê principalmente hoje muito nas redes sociais. 7 já dias. Ou até menos. Ou seu dinheiro de volta. O que acontece, tá? A pessoa tá lá sofrendo. Então, eu acho que esse lado é muita questão do marketing. Tu abre ali teu Instagram e tu vai ver aquele anúncio e tu já tá vulnerável, sensível, né? Então tu vai acabar procurando, tu vai realizar, mas o que acontece? O trabalho, tu não tem como dar uma previsão. Olha, Marcelo, daqui 7 dias teu trabalho vai funcionar. A gente tem uma estimativa, né?
Por exemplo, nesse caso, tu pode fazer trabalho para o amor, como abafamento, adoçamento, amarração. Como eu disse, tem casos em que eu realizei o trabalho e que no mesmo dia eu já obtive resultado. Tive trabalhos que demoraram até 30, né? Mas eu acho que essa questão traga o seu amor é mais uma questão de marketing, né? Sabendo que quem faz são cartomantes, são videntes e 80% da pessoa já está procurando o amor. Então é muito certo que ela vai te contatar ali, entendeu? Verdade. Tira o seu nome da SPC. Essa é boa, hein? Não, realmente a gente vê de tudo, principalmente nas redes sociais, né? É uma coisa assim que eu fico abismada. Hoje eu vivo da religião, então sim, é necessário cobrar por um atendimento, é necessário cobrar por uma consulta, né? Mesmo que eu tenha meu dom, mas assim, eu destinei a minha vida, o meu tempo, eu acordo para isso, eu durmo para descansar, para começar a trabalhar novamente. Bom, enquanto a Grazi toma água, a gente vai fazer uns agradecimentos aos nossos patrocinadores. Começando então pela Dom Antônio, restaurante, bar, café, que também é aberto ao público até no domingo, né, Marcelo? Tem ótima localização na área turística de Bento Gonçalves, junto ao Hotel da Londer Planalto. Então, é um lugar maravilhoso. Exatamente. Então, de domingo até domingo. Bom, Cozi Gelato, os melhores gelatos aqui de Bento Gonçalves, não só Bento Gonçalves, mas também Garibaldi. Eles têm 4 unidades. Eles têm quatro unidades. E é maravilhoso. Tem o... É o melhor sorvete que tem. Eu chamo de sorvete, mas para as pessoas associarem, mas é um gelato. Exatamente. E tem também na galeria do Hotel da Londer. Hotel da Londer, aqui em Bento Gonçalves nós temos 2, o Grande Hotel, o Planalto e o Skin Garibaldi. Ele não é somente um hotel, ele está preparado para receber você, para fazer o seu evento. Ele tem todos os trabalhos que você, que não está hospedado, também pode usufruir, como piscina, academia, sauna, o café da manhã, todos os dias aberto para a comunidade. E também, todas as terças-feiras, o café fica apenas R$ 38,00. Então, aproveite. Restaurante de Vereda, então, fica situado na Avenida Planalto também, um local maravilhoso. Eles têm à la carte. O nosso amigo Rodrigo lá fica cada vez incrementando mais o cardápio, então tem uma salada maravilhosa com peixe. Eles têm uma sequência colonial, tem uma variedade grande, seja qual for o tamanho da sua fome e o seu gosto. Tem uma salada do Mediterrâneo que eu acho que a Grazi ia gostar. Vai te atender. Eu tô fazendo dieta nesse momento e adorar. Vai adorar, então, ó. Benfit Marmitas Congeladas, o nosso amigo Eduardo. Eduardo, muito obrigada, sempre aí muito presente. Ele entrega no conforto do nosso lar, como eu sempre falo, todas as terças e quintas, com produtos orgânicos, produtos fresquinhos e também pode ser preparado conforme a sua necessidade, conforme o que a sua nutricionista indica. Ele mesmo faz as entregas e ele vai dar todas as informações. Então, se você tem alguma dúvida sobre o cardápio, tem os combos, né? Os pratos, exatamente. As combinações prontas, mas você pode escolher só o que você quiser também, né? Isso mesmo. Stacy, a melhor hamburgueria da cidade, com um diferencial. Tem um robô que entrega comida na sua mesa. Além disso, eles também têm um hambúrguer chamado Multiverso. Acho que foi o universo que atraiu a Stacy para o multiverso, né? Exatamente. Não é coincidência. Então fica aí o nosso agradecimento a todos os nossos patrocinadores. Bom, vamos voltar. Que tentação, eu fiquei com fome entre eles. Olha, gente, ela ficou com fome. Então, da próxima vez, você vai em todos esses lugares. Aí, quando você vier a Bento Gonçalves, passar vários dias, tem o Hotel da Londer, que é o melhor lugar para se hospedar. Ai, coisa boa. Verdade, Pode tomar um café na Dom Antônio, jantar no De Vereda. E na Cozi Gelato, tomar um sorvetinho. E levar umas marmitas para Posso Caxias. comer a salada ao meio-dia e à noite eu como o meu hambúrguer, né? E fica bem equilibrado. Exatamente, olha aí. Bom, qual que é a porcentagem de acertos, assim, de uma previsão? De uma previsão, uma porcentagem de acertos. Então, como eu falei, eu acho que acaba sendo bem certeiro, né? Claro, Uau!
Eu sou humana, eu sou falha, eu posso errar, né? Mas eu vou falar que a maioria, 90%, fala que estava totalmente correto, totalmente exato, né? As previsões. E outra coisa também que é bem interessante destacar, né? Como eu digo, o nosso destino, ele pertence a nós. Daqui a pouco eu posso te fazer uma previsão, Marcelo, mas tu tem, às vezes, duas opções, duas escolhas. Eu posso te falar que tu tem A e B e tu pode resolver seguir por outro caminho, né? Então tem que conciliar muito, né? Sim. Bom, a gente vê muitas vezes na rua, tem aquelas mulheres que nos param, que são as ciganas. Geralmente elas fazem uma A previsão leitura, exato. exata pela palma da nossa mão. Elas são médiums, elas são ciganas. Quem são elas, afinal? Então, né, na verdade, as ciganas é um povo nômade, né, bem antigo, né, de raiz pura, né. Então, eu particularmente gosto, amo de paixão, né. Adoraria ter tempo, às vezes, para ir na praça, lá em Caxias, e ficar dando minha mão para ela fazer a leitura, né. Então, é a raiz, é a ancestralidade pura, né, uma cigana, uma alma cigana. Eu acho incrível, maravilhoso, né? E geralmente estas ciganas que a gente tem, por exemplo, na Quimbanda, são essas ciganas que faleceram? Provável, tá? Como eu falei, quando o espírito ele encontra a luz, quando ele encontra o caminho, a nossa religião ela fala da reencarnação dos antepassados, né? Então, hoje, por exemplo, no ano de 2025, muito provável que alguém que morreu lá no ano de 80 poderia reencarnar, sim, né? Sim. Em alguma pessoa nesse momento, né? Então, vocês acreditam em reencarnação? Em reencarnação, Marcelo. Exato. Eu tenho muito, acredito que vocês já tiveram alguma determinada fase da vida, né? O que a gente chama de déjà vu. Outros chamam de déjà vu, né? Sim. O que são mínimas coisas que se a gente começa a prestar atenção, como eu falei no início, né? Não é por acaso. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Eu costumo falar assim, né? Exatamente. Diversas vezes eu estava fazendo alguma coisa. Opa, mas essa cena já aconteceu comigo. Já aconteceu. Mas foi na outra vida. E é muito rápido, né, André? É muito rápido. Tu tem aquela... É questão de 2 segundos. Isso. Ontem, inclusive, eu tive, né? Eu tava indo lanchar em casa mesmo. Eu tinha parado os atendimentos, eu fui lanchar. E eu tava indo na cozinha. Aí já passou. Eu voltei no mesmo lugar e fiquei tentando reviver. E tu já não revive mais ele. Ele já foi. Então é muito rápido. Mesmo que tu tente ali, naquele exato momento, voltar, tu não consegue, né? Exato. Às vezes uma rua ou uma pessoa, tu nunca viu aquela criatura na tua frente, mas Exato. parece que eu já conheço ela de algum lugar. E é uma coisa que a ciência não explica. Enfim, claro, tem um nome, foi denominado um nome, mas a gente sabe que algo espiritual é algo que é como se fosse um pensamento, uma lembrança. Então, se tu para dar atenção, tem um motivo, tem um porquê dessa situação, né? Com certeza. Existe esse encontro de almas, assim, uma pessoa que a gente conhece recentemente que parece que a gente conheceu de outras vidas. Totalmente, Marcelo, totalmente. Porque até teve, né, passou na Rede Globo, não faz tão pouco tempo, aquela novela Alma Gêmea, né? Não sei se vocês assistiram, viram o final, onde eles se encontraram, eles viviam por diversas vidas, né? Porque nós, como ser humano, a gente busca o quê? Um avanço. Um avanço, seja espiritual, seja profissional. Isso é comum para ti, Marcelo, para ti, André. A gente está todo dia, a gente passa anos, a gente passa a vida em busca de algo, entendeu? E aí, daqui a pouco, um belo dia, por uma situação trágica, tu acabou falecendo, partindo, aquela situação fica pendente na tua vida. Em algum momento, tu vai voltar, tu vai reviver, tu vai tentar buscar, tu vai tentar superar, correr atrás daquilo novamente, né? Olha, isso faz todo sentido. É porque tudo tem um porquê, como eu sempre digo, né, André? Porque nós estamos aqui, então, para as pessoas pensar, né? Porque nós estamos, enfim, tudo tem um porquê, tem um motivo. Nada é por acaso, eu costumo dizer, né? E quem tem a espiritualidade, quem tem, claro, eu sou 14 anos além da espiritualidade, então morei em casa de religião, eu tive com amigos terreiro, então é algo para mim muito natural, faz parte do dia a dia, tu sente na flor da pele, mas tu acaba se identificando, tá? Que é outra coisa bem comum que vocês já devem
ter percebido que existem pessoas que tu conversa uma única vez, ou que daqui a pouco tu cria um laço, né? Vou ter um laço porque eu tive uma amiga que eu conheci ela e a gente conviveu durante um mês e a sensação que eu tinha é que ela era minha melhor amiga. E era recíproco, porque eu sentia que da parte dela tinha essa interação, né? Então são coisas que a gente não consegue, a gente humanos não conseguimos explicar, entendeu? Assim como tem pessoas que a gente olha uma única vez e falei, meu Deus, não ficou cara de ser Eu pessoa. sabia até o que tu ia falar, né, André? São pessoas que a gente sente medo, são pessoas que te dão verdadeiro pavor, né? Isso. Inclusive, agora conversando contigo, eu lembrei de uma situação ainda de quando era criança. Lembro que eu estava com familiares na praia, ainda não trabalhava, né, com a religião, mas eu lembro, inclusive, da pessoa, né? Eu lembro do rosto, né? Eu lembro da fisionomia, foi uma única vez que eu vi, mas é uma pessoa que eu lembro e me dá um verdadeiro pavor, entendeu? Nossa. Então, quando tu afunda mais na espiritualidade, seja através do jogo, né? A espiritualidade, ela é algo que tu vai desenvolver com o tempo, tu acaba fazendo muita descoberta, né? Muita descoberta mesmo. Principalmente como a gente conversou da questão das entidades, né? A questão das entidades numa sessão, por exemplo, de Umbanda, numa sessão de Quimbanda, as entidades, elas sentam e elas te contam, né? Quem elas foram na vida passada. Eu já ouvi muito, e assim, são histórias lindas de arrepiar, né? Verdade, é Então, verdade. E tu olhando para as pessoas, tu consegue identificar quem que é a entidade que elas têm ou nós não? estamos muito conectadas, sabia? Porque antes de tu me fazer a última pergunta, eu ia te falar, né? Acho que eu, inclusive, abri ali essa questão que eu falei para comentar disso, porque que foi a questão que eu te falei dessa amiga, né? Que eu tinha a impressão que eu já conhecia. Eu acho que cada um é diferente, cada um tem personalidade única, então a gente não pode nem generalizar, tá? Mas quando tu é de religião, tu se identifica muito rápido, Sim. né? Eu, por exemplo, com 15 anos, eu consigo olhar para ti, claro, somente, isso por uma questão de ética, somente a carta, somente o búzio, somente o tarô, eu posso te afirmar, mas eu posso olhar para ti, sim, já tenho uma grande noção, até pela experiência, são 15 anos ouvindo pessoas todo dia, conversando todo dia, né? Então tu já tem um panorama, mas é uma questão de profissionalidade, né? Tu olhar no jogo para te passar com segurança. Até porque a vida da pessoa são situações delicadas, né? Vamos usar, por exemplo, numerologia, enfim, a pessoa procura porque ela está com uma decisão de trabalho para tomar. Então, é algo que tu tem que ter cautela, que tu tem que ouvir, tu tem que jogar, né? Porque nem sempre tu vai ouvir o que tu quer. Nem sempre tu vai ouvir o que tu quer, né? E as pessoas também não gostam de não ouvir aquilo que elas não querem. Quando as pessoas me procuram, elas querem ouvir aquilo que elas eram perguntar, buscar, né? E Sim. nem sempre é. É uma boa resposta, né? Então, é um jogo de cintura, né? Então, também tem a questão da psicologia, que eu sou estudante de psicologia, então acho que tudo está muito conciliado, né? O que me ajuda muito desse jogo de cintura, né? Porque a pessoa que ela se consulta comigo, ela acaba voltando. Então, acaba virando uma mentoria, acabamos fazendo um acompanhamento, entendeu? O que é muito bom, né? Porque aí a pessoa tem um acompanhamento, ela sabe tomar as decisões certas, fazer as coisas corretas, não agir por impulso, né? Com certeza. E eu acredito que para ti tá tendo vai ser, eu acredito, ou está sendo um grande desafio, porque vai dois caminhos diferentes, a ciência e a religião. A psicologia, né? O que acontece, André? Quando eu escolhi a psicologia, eu disse que a psicologia vai ser para somar na religião, né? Porque hoje eu não trocaria de profissão. Então, são duas coisas diferentes. Mas que vão se exatamente o que eu te falei. Eu tenho que escolher um ou outro. Então, o que eu posso tirar de melhor da psicologia para a religião? Tu me entendeu? Então, é isso que eu faço, né? Essa, digamos assim, a pessoa vai reencarnar. Onde é que entra a família aí nessa reencarnação? Digamos assim, no mundo dos espíritos, sei lá, a gente escolhe quem vai ser a nossa família ou a nossa família nos escolhe? Existe algo nesse sentido? O que acontece, Marcelo? É muito comum a gente voltar, tá? Próximo de pessoas para resolver pendências, tá? Por exemplo, tu teve uma intriga, são exemplos pequenos, básicos que eu tô colocando. Tu teve uma rivalidade, tu teve um amor não resolvido na tua vida. Em algum momento da tua vida, tu vai encontrar essa pessoa, né?
Porque tu tem essa pendência, né? E essa situação ela tá aberta e ela precisa ser resolvida. Então tu volta para se encontrar para resolver, né? Como a gente falou antes, a questão da novela, não sei se vocês percebem, eles se encontravam em várias vidas, né? Várias. Ou seja, eles nunca tinham conseguido ficar juntos. E, inclusive, naquela cena, eles não ficaram juntos, né? Porque ele morreu, ela morreu. Então, sim, espiritualmente eles ficaram juntos. Mas haveria o quê? A reencarnação, né? Para resolver aquela situação pendente. Então, sim, eu acredito que a gente volta para resolver pendências da nossa vida, né? Não, e que bom que Deus nos deu essa oportunidade de voltar para resolver. Eu só acho uma pena a gente não saber, né? Que já viveu. Porque se a gente soubesse o que eu fiz na outra vida para eu tentar resolver essa. Agora até falei para descontrair, mas realmente é verdade, é uma pena que a gente não sabe, né? Quem eu fui, por quê? Às vezes a gente se pergunta, será que eu fui aquelas pessoas que atiraram pedra na cruz? Eu estou ouvindo. E eu acho que isso é muito comum para ti, André, e para ti, Marcelo, tá? Em algum momento da vida de vocês, tá? Eu vou usar eu como exemplo. O que acontece? Vocês vão se encontrar com determinadas pessoas, não só vão sentir que já estiveram, mas tem uma determinada classe de pessoas, determinadas pessoas que vocês acabam gostando mais, sabe? É algo forte, algo sem explicação, né? Sim. E eu falo por mim, né? Porque eu sempre fui assim. Determinada classe de pessoas, tá? Determinado tipo de pessoas. São pessoas que eu me identifico mais, né? Eu também. Então, acontece muito. É muita questão da espiritualidade mesmo, né? E energia, a gente sente a energia. Geralmente tu consegue sentir a energia das pessoas, do ambiente, se tá pesado, se tá tranquilo. Muito. Eu acho que tu, às vezes, até uma pessoa com uma mediunidade um pouco mais fraca, né? Consegue um pouco mais sentir. leve, consegue sentir, né? Por exemplo, tem lugares que tu entra, dói a cabeça. Tem lugares que tu entra, tu fica tonto, tu não se sente bem. Tem algum motivo, né? E como a gente falou antes também, lugares mais pesados, mais carregados, onde há drogas, álcool, enfim, acaba atraindo essa energia negativa, né? Porque se a gente parar, como eu falei também, para analisar, são onde mais acontecem tragédias, mortes, acidentes, né? Assassinatos, onde está esse foco maior, Traições. Vou te pedir agora digamos assim, se existe uma dica falando do ambiente. A gente falou de energia, né? Digamos que tem um lugar e daí entra uma pessoa com uma energia ruim lá e aí queima a lâmpada, quebra alguma coisa. Tem como proteger os ambientes? Tem muito, Marcelo, e coisas bem básicas, bem simples que tu pode fazer na tua casa, tá? Eu vou dar até uma dica bem simples que todo mundo conseguiria, tá? Ter um bom acesso. Por exemplo, tu pode nirvanária, tu pode comprar bastante incenso, tá? Tu vai defumar a tua casa, não somente acender o incenso, mas sim passar nos 4 cantos da tua casa, né? Pra estar limpando a energia, porque também a tua energia no final do dia, ela tá cansada, ela tá carregada. Então tu vai dormir na tua cama, tu vai sentar no teu sofá à noite, aquela tua energia, ela vai ficar ali até tu te recuperar, entendeu? Então é de suma importância que a gente faça, né, limpezas espirituais, sim, na nossa casa, né? Nos lugares onde, assim como a gente faz limpeza diária, eu acho que limpeza espiritual também é muito importante, né? Sim. E colocar alguma planta na entrada, alguma coisa atrás da porta, isso aí funciona também? Muito, Marcelo, muito, né? Por exemplo, a espada de São Jorge, né? Que seria do Pai Ogum. É uma arma maravilhosa, né? Para atrair olhares, tá? Tem a arruda é um pouco mais difícil de tu conseguir, ou até mesmo plantar na tua casa, uma espada de São Jorge, eu amo, né? Eu tenho uma em cada entrada de porta da minha casa, uma na porta do banheiro, uma na porta da sala, uma na porta do quarto. É melhor estar bem calçada, bem protegida. É melhor. Com certeza. E também tem banhos, tá, Marcelo? Banhos, tu pode estar realizando, fazendo banhos no final da noite. Banho, por exemplo, de pitanga. Pitanga é da manhã sã. Então Pitanga? Pitanga. Então tá. Nossa, é um banho maravilhoso. Anota aí. Eu vou contar um segredo para vocês depois da pitanga, tá? Porque a pitanga, ela serve como limpeza e ela também serve para dinheiro, tá? Inclusive, tem uma lenda, uma história que dizem que é muito bom tu levar uma surra de pitanga, mas tu não pode pedir. Levar uma surra de Levar uma surra de pitanga. pitanga. E tu não pode pedir.
E aí eu lembro que isso há um tempo atrás, quando eu morava com alguns amigos que eram de religião, né? Era uma casa grande, tinha mais ou menos umas 10 pessoas, e nós tínhamos uma árvore de pitanga em casa, né? E eu acho que, assim, na primeira semana que a gente mudou para aquela casa, a árvore ela ficou vazia. Porque todo dia alguém arrancava pitanga, já estava todo mundo se batendo com pitanga, né? E eu acredito, tá? Acredito e posso garantir. É muito bom para dinheiro, né? Além da limpeza espiritual que tu pode fazer no final do dia, né? Tomar o banho de pitanga. Aí com a folha? Com a folha, tu vai ferver água, tá, André? Ele vai colocar a folha da pitanga e depois tu vai tomar o banho do pescoço para baixo. Girando. Eu sempre aconselho girar da esquerda para a direita, tá? Vai ter algo embaixo, tu já vai ter tomado o teu banho de corpo, tem algo embaixo para proteger o banho, porque o banho ele tá te limpando, então eu não aconselho ele ir pro ralo, tu vai colocar numa bacia e vai colocar onde? Numa grama, no verde, porque natureza, né? O orixá, o elemento da natureza, a nossa religião, ela tá muito relacionada à natureza, né? Sim. Esse é um banho de limpeza e dinheiro. Eu acho que é bem interessante também fazer um banho doce por cima, tá? Porque aí, veja bem, tu tirou o cansaço espiritual, tirou energia ruim, aí tu pode fazer um banho com rosas vermelhas, né? Pra manhã-sã, com cravo, canela. Eu decoro, eu sou um pouquinho ruim, tá? Mas eu tenho meu livro de receitas de banho, se vocês precisarem. Depois eu vou mandar uns banhos. Manda pra gente. Bom, tem também a questão do banho de sal grosso. É mito ou é verdade? Que se tu toma somente o banho de sal grosso, ele tira toda a tua energia. Nossa, ele não só é verdade, como ele é super conhecido, né? Na verdade, o que acontece? O sal grosso, ele limpa, tá, André? Então, foi bem o que eu falei antes. Eu não gosto de tomar somente um banho de limpeza. Eu acho que é importante tomar um banho de limpeza e um banho doce. O salgado e o doce. Um vai limpar e o outro vai adoçar, tá? Porque depois do banho de salgado, tu vai escolher, olha, eu quero um banho para amor. Então, tu vai tomar um banho de amor. Ah, não, eu quero um banho para dinheiro. Vou fazer um banho para dinheiro. E os banhos, eles são muito rápidos, tá? Tu faz o banho, eu diria que assim, no dia seguinte, tu já tem um bom resultado dos banhos, tá? É verdade. Eu tenho clientes que, assim, elas vêm a semana toda, né? A semana toda e elas fazem todo dia um banho diferente, né? Pra testar o axé, eu digo assim, porque aí tu toma na segunda de amor, a terça de dinheiro, o outro pro emocional. E que banho tu indicaria para as pessoas fazerem na véspera do Ano Novo? Na véspera do Ano Novo, então, vai depender muito, tá? Quem procura dinheiro pode fazer um banho para manhã-sã. Antes de tudo, tá? De fazer o banho, pode tomar o banho com sal grosso. Então, vai ferver água na panela, vai colocar bastante sal grosso. O sal grosso não é que ele vai tirar a tua energia, ele vai te limpar. Então, quando limpa, vai limpar o bom e vai limpar o ruim, né? Vai te deixar neutro. Exato. Então, aí sim um banho para adoçar, né? Repor. Pode fazer um banho para Mãe Oxum, né, André? Ali quem procura dinheiro. Mãe Oxum também responde pelo amor, mas ele é muito bom para dinheiro, que é água da canjica, tá? Água da canjica e moeda, tá? Pode colocar 4 ou 8 moedas, tá? 4, 8, 12, 16. Não mais que isso, não sugiro. Aí na hora do banho, tu pode esborrifar teu perfume no banho, tá? Tu pode lavar teu rosto em frente ao espelho, tá? Mentalizando, porque como eu disse, 50% é trabalho e 50% é tua fé, né? Não adianta tu fazer o melhor banho, o banho mais lento e tu não ter fé. Certamente ele não vai te trazer um bom resultado, né? Então tu pode fazer esse banho para Mãe Oxum, para dinheiro. Ele é muito bom, posso afirmar, porque eu faço para mim. Bastante, no mínimo assim, umas 2 vezes por semana, né? Olha. Porque eu tô numa fase da minha vida que eu quero trabalhar bastante. Então eu já faço para Mãe Oxum, dinheiro. Então é água da canjica e moedas. Água da canjica, candrele e moedas. Aí tu vai borrifar também 4 ou 8 borrifadas do teu perfume. Tu vai lavar teu rosto e depois tu vai tomar o banho, tá? Lembrando que tu já vai estar de banho tomado. O banho, ele é simbólico, né? Então tu vai colocar sobre o teu corpo mentalizando a pessoa que tu quer, mentalizando o dinheiro, tá? Ou daqui a pouco alguma questão no teu trabalho, enfim, tu pode mentalizar aquilo que tu quiser. E aí, não pode esquecer de não colocar o banho no ralo, depois despacha o banho, né? Não pode secar, né? Que as pessoas tomam um banho e costumam secar. Tu vai bater levemente, né, a toalha no corpo, somente para enxugar. Mas e não aí pode tu vai secar. dormir. Não pode.
Porque ele vai fazer resultado de um dia para o outro, né? Tu tem que estar com aquela essência, tu tem que estar com aquela energia, né? Esse é um banho para dinheiro. Mãe, eu sou um dinheiro e amor, tá? Mas o ano é da mãe Iansã. Então, eu acho que um banho de Iansã, eu acho que já pode começar a fazer agora desde o Natal, né? Qual que seria o banho de Iansã? O banho de Iansã, então, tu vai ferver água, né? Na panela. Água na panela. 7 pétalas de rosas vermelha. Tu pode colocar cravo e canela à vontade. A teu gosto, deixar o banho bem temperado. Bem energizado, né? Olha só. Os banhos são poderosos. Eles são muito bons mesmo. Eu sempre indico tomar o de limpeza antes, né? Porque aí já tira tudo que tem, toma o banho e tu já sente o resultado meio que imediato. E esses banhos, por exemplo, de entidades femininas, serve para todo mundo. Por exemplo, a de Iansã. Para todo mundo, né? Que procura Iansã. Eu recomendo agora Iansã, porque Iansã é regente do ano, né? Sim. Quem também busca por um amor, além de dinheiro, então a mãe Iansã. Oxum, mais focada na questão de dinheiro, mas como Iansã é a dona do ano, eu indicaria a mãe Iansã, né? Eu percebo que o ano que vem não vai ter muita brincadeirinha, então. Vai ser um ano, assim, firme. Um ano maravilhoso. Graças a Deus, como eu falei, os orixás. Um ano firme, bom. Vai ser bom, sim. Mas as coisas vão ir pro lugar, assim. Vai ser muita firmeza. Exato. Um ano, eu costumo dizer intenso, né? Intenso. Eu acho que não tenho certeza, é um ano que vai passar num piscar de olho. Vai ser o ano mais rápido dos últimos 10 anos, né? Muito bom para quem quer ter um negócio próprio ou para quem já tem seu negócio, as coisas vão guinar, né? Vai voar mesmo, né? E Iemanjá, quem mora longe do mar, tem como fazer alguma oferenda, alguma simpatia para Iemanjá, mesmo longe do mar? Tem sim, Marcelo, tu pode errar. O que acontece, tá? Quem é de religião tem em casa os santos, ou tu tem o terreiro, ou tu tem os santos em casa. Tu pode entregar para a mãe. O orixá, ele é o elemento da natureza, né? O ar, a terra, enfim. A mãe Iemanjá, tu pode estar rendo para ela uma frente e entregando na natureza, no mato, no campo, tá? A mãe Iemanjá também tem o banho de Iemanjá. A mãe Iemanjá é a dona da cabeça, né? A mãe Iemanjá é a dona do pensamento. Então, a maioria dos trabalhos para o emocional, depressão, ansiedade, são realizados para a mãe Iemanjá, né? O que a gente limpa de dentro para fora seria com qual produto? Por exemplo, quem tem comércio, até na tua casa, entre ela, tu quer limpar a energia da tua casa, quer abrir, deixar um ambiente gostoso, que chame dinheiro, tu pode fazer, assim como o banho, tu pode limpar a tua casa também, né? Com o banho ali fervido, tu vai limpar, passando o pano no chão, de dentro para fora, né? Ou seja, tu tá limpando, tu tá mandando pra rua, e aí depois tu pode passar o pano com anil. Aí tu vai passar da porta para dentro, porque aí tu limpou, aí tu tá trazendo para dentro o dinheiro, o bom axé, né? E eu sempre digo, né? Assim como quando eu realizo os trabalhos para os meus clientes, na hora bom pensamento, foco, tu tem que mentalizar as coisas já acontecendo e não tem erro, né? Grazi, e tu teve algum sonho, alguma coisa que tu pode nos adiantar, assim, de 2025? De 2025. Algum acontecimento, assim, olha, vai acontecer tal coisa. De forma negativa, entendi tua pergunta, tá, Marcelo? Gente, 2025 é um ano que vai ser muito marcante, tá ali, como eu digo, para uma consulta personalizada, porque as previsões aqui são de formas gerais, mas eu vejo muitos acontecimentos negativos na política, né? E também acho e aconselho, é um ano de envolvimentos. A Mãe Obá, agora no mês de dezembro, traz corte, tá? Ela deixa para trás relações na nossa vida, relações como amores, relações como amizades. Então agora, janeiro, o Xangô chega com a Iansã e traz novas alianças, novas pessoas, né? E aí se criam o quê? Novos vínculos de amor, de amizade. Eu indicaria ter mais cautela, porque é um ano intenso, então acaba sendo perigoso, né? Tu mergulhar de cabeça numa paixão, até porque eu não vejo problema de saúde, eu vejo problema de saúde emocional, né? Mas já responde por problema de saúde emocional, por questões de relações. Vou separar 3 cartas do tarô para tua vida no ano de 2025. Tu viu, André, quem começa respondendo
Ela me surpreendeu de forma positiva, de forma negativa. André, quem começa me respondendo é o Pai Xangô, tá? O Pai Xangô ele é regente do ano de 2025, tá? Então eu vejo aqui algumas conquistas de cara, principalmente no início do ano, tá? O Pai Xangô me mostra alguns obstáculos que já existem, tá, André? Mas que tem bastante coisas para se realizar na tua vida. E de cara, logo no início do ano, tá? Tu vai ter que ter um pouco de cautela. A segunda carta aqui no tarô dos orixás é o Pai Bará, tá? É o Exu, é o Pai Bará. Tá, André? Eu não sei se tu pensa, passou pela tua cabeça em viajar em algum momento da tua vida, mas tu tem que tomar um certo cuidado, tá? E o Pai Oxalá me mostrando a vitória no ano de 2025, tá? Conquistas sendo realizadas. Muito bom. Como eu falei, muito de forma geral, para uma consulta mais personalizada, mais direcionada, né? É preciso sentar e consultar o oráculo. Com certeza. Roupas, você acha, por exemplo, usar roupas de amarela, branca, verde, vermelha, isso é interessante no final do ano? Muito, muito, André, porque assim, veja bem, Xangô e Yansan, né? Yansan e Oiá seria a mesma coisa, mas assim, ó, Xangô ele é mais vermelho e menos branco. Oiá, ela é mais branco e menos vermelho. Então tu vê que tá entre o branco e o vermelho. Então o que eu diria? Agora no Natal aproveita, Natal já tem a questão do vermelho, usa-se sim o vermelho e na virada certamente branco, né? Branco. Porque é o ano do amor, é o ano do dinheiro. Então vamos chamar o dinheiro pra gente. Certeza. Podendo, claro, usar alguns utensílios como pulseiras, colares vermelhos, né? Também, mas o branco e o vermelho é fundamental. Olha aí, pessoal, não esqueçam. Não sei se é possível usar as cartas aí para... funciona só para pessoas ou para uma empresa também? Principalmente, o que acontece, Marcelo? A carta é um jogo muito do momento, tá? A carta vai falar do teu mês de dezembro, ontem, hoje, amanhã. O jogo de búzios ele é mais completo. Então, quando se é para uma empresa, tá? Eu costumo realizar o jogo de búzios, porque o jogo de búzios ele vai falar lá da gestação da tua mãe. Daqui a pouco a gente pode encontrar um problema no teu caminho, no teu trabalho, né? E ali no jogo de búzios ele é mais direto. E ele é mais direcionado para resolver essas questões, né? Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo tem a empresa do podcast? E como ela se chama? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Multiverso. Multiversos. Tá, e a empresa, quem é o proprietário, Marcelo? Nós somos sócios daí. Sócios, entendi. Então tem empresa, então tem o nome e o dela. Epaui Babago. Não vou fazer uma chamada Epaui Babá. Eu vou pedir para vocês se concentrarem espiritualmente naquilo que vocês gostariam de saber. E a pergunta é relacionada ao trabalho, a empresa Multiverso, né? Isso. Epaui Babago. Teve algumas situações difíceis, eu não sei se no início, tá? Me diz a mãe Obá, algumas situações até que poderia haver um corte, tá? O fim da empresa, mas hoje eu vejo um crescimento, diz o Pai Bará, o caminho tá aberto, uma estabilidade bem grande, tá? Uma estabilidade no caminho, uma estabilidade no emocional, então vocês são muito certos daquilo que vocês querem, tá? E é aquilo que eu sempre digo, nada é impossível quando a gente quer. Não vejo pedras, não vejo atrapalhos, meu Deus, manhã sei Pai Xangô confirmando, tá? Além de estarem no caminho certo, é sucesso, tá, Marcelo? Tem trabalho, tem situações delicadas, difíceis, me diz o Oxalá, mas faz parte e esse é o caminho. Tudo para dar certo, tá? Eu vejo um crescimento, principalmente no novo ano, tá? Enfim, não posso deixar de passar para vocês. O Pai Ogum diz que é tudo com muito trabalho e esforço, mas enfim, esse é o caminho, tá? Verdade. E chegou um momento, diz o Pai Ossan, que não tem como voltar. Nossa, só vai, decolou e só uma vai. mensagem bem direta, né? Nossa, não Bem tem como direta. voltar. O Búzio me diz, tá? O Pai Ossan e a Mãe Obá, que traduzindo para vocês, tem tudo para dar certo, muito sucesso. Se fosse para não acontecer, já teria sido lá atrás, não é agora. Então, não tem mais volta esse caminho, tá? Olha, a vida longa, o multiverso. Tá longa. É focar agora, é focar no trabalho e atrás, né?
dificuldades a gente sempre vai encontrar em todas Com as certeza. áreas, né? Mas sem as dificuldades a gente não tem as conquistas, as vitórias, que é o que é bom, né? Exatamente. Dinheiro todo mundo precisa. É verdade. Alguma pergunta a mais, gente, fiquem à vontade, o bus está aberto. Então, pessoal, tá? Então, o que acontece? Como eu falei, essa é uma consulta, são previsões de forma geral para o ano, né? Para o ano de 2025 e assim sucessivamente. Mas o que eu indico, tá? Para uma consulta personalizada, é necessário agendar uma consulta, é necessário agendar um horário, seja online, seja presencial, né? Através do jogo de búzios, através do jogo de cartas, tá? Como eu falei, pessoal, é bem importante, né? Realizar o jogo para fazer um jogo personalizado, tá? Então, para você, empresário que tem sua empresa, até porque 2025 é um ano excelente para negócio, tá? Pode estar agendando uma consulta, pode estar fazendo alguns acessos bem importantes, tá? Agora no final do ano, como limpezas espirituais, para a gente começar o ano bem, tá? Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Eu também vou deixar alguns cartões com a Andriele, com o Marcelo, tá? E também pelo Instagram, Grazi de Chapanã. Grazi, as pessoas podem fazer consultas contigo online, então. Online. E aí, como é que funciona? A pessoa pensa, faz a pergunta e tu joga as cartas aos búzios e passa o resultado para ela. Depois da pandemia se tornou muito comum, né? Tanto, não só uma consulta online, mas hoje, por exemplo, tu consulta o psiquiatra online, tu faz terapia com a psicóloga online, né? Então, é muito comum, desde que eu tenha um nome completo e a data de nascimento, não tem problema nenhum, né, Marcelo? Claro, trabalhos espirituais é diferente, eles precisam ser realizados presenciais, né? Mas a consulta, ela pode ser feita, assim, bem tranquilo, tá? Bem, a gente tem uma pergunta final, que ela vai de encontro ao nome do nosso podcast, que é Multiverso Podcast, que aí a gente explora outros mundos, né? Se existisse um outro mundo, um outro universo, e existe, e tivesse uma outra Grazi lá, se você tivesse esse poder de mudar o outro mundo, ou esse aqui, o que você mudaria em você ou nas pessoas? O que eu mudaria nas pessoas? Eu acho que eu vou falar de uma forma geral. Eu acho que o respeito, né? O saber olhar para o outro, ter mais empatia, deixar de lado muita mesquinharia, né? Coisas que realmente não fazem diferença alguma na nossa vida, né? Porque o mundo poderia ser totalmente diferente. Mas, aos poucos, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Grazi, muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra te receber aqui. Com certeza, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento ficaram, né, satisfeitos com essas previsões, e quem precisar dos teus trabalhos, né, Obrigado, a gente André. já fica, a gente indica. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, foi maravilhoso estar contigo, estar com o Marcelo, né? Então, muito obrigado também. Então, até o próximo episódio, pessoal. Próximo, tchau, tchau. Tchau.